bem-vindo ao Descomplicando o Direito Civil, seu canal descomplicado de direito civil aqui no YouTube. Na aula de hoje falaremos acerca dos bens no âmbito jurídico. Começaremos primeiramente fazendo a distinção de bens e coisas para darmos continuidade ao conteúdo. Vamos lá? Aula de hoje, bens e coisas. O conceito de bens e coisas como objeto do direito, turma, sempre dividiram a doutrina clássica brasileira. Para os doutrinadores Caio Mário e Miguel Faria, por exemplo, o termo bem deve ser entendido como tudo aquilo que agrada ao homem, desde o espetáculo de um pôr do sol até uma casa ou uma herança, passando pelo nome e a integridade moral. Nesse sentido, bens, então, é tudo aquilo que é útil às pessoas. Já as coisas é todo bem econômico dotado de existência autônoma e capaz de ser subordinado ao domínio das pessoas. Assim, para estes doutrinadores, os bens seriam gênero e as coisas espécie, correto? Bom, em contrapartida, turma, em sentido contrário, para os doutrinadores Silvio Rodrigues e Flávio Tartucci, as coisas é que seriam gênero e os bens espécie. Eles invertem, correto? Para estes autores, coisas é tudo que existe objetivamente com exclusão do homem. Ou seja, coisa é residual, todo o resto, tudo que sobra que não seja as pessoas, que são entes dotados de direitos e obrigações. Já os bens seriam as coisas que se tornaram úteis, suscetíveis de apropriação, sendo objetos de relação jurídica e dotados de valor econômico. Sendo este o entendimento que irei adotar, correto? Bom, a regra nos leva ao seguinte bordão. Todos os bens são coisas, mas nem todas as coisas são bens. No entanto, cuidado. Essa regra sofre exceção na sua primeira parte. Todos os bens são coisas, considerando, turma, que alguns bens não são coisas. Os bens incorpóreos, como o direito à vida, à saúde, à integridade física, direito ao crédito, na verdade, não são coisas, são somente bens. O melhor bordão seria: todos os bens corpóreos são coisas, mas nem todas as coisas são bens. Afinal, tem coisas que não serão úteis para o direito, não serão suscetíveis de apropriação, não serão objeto de uma relação jurídica. Passamos agora para a classificação dos bens de acordo com o Código Civil. Vamos lá. Os bens se classificam em bens considerados em si mesmos, bens reciprocamente considerados, bens considerados em relação às pessoas e, por fim, bens considerados em relação à sua comerciabilidade. Bom, na aula de hoje, acredito que trataremos acerca somente dos bens considerados em si mesmos, que é bastante longa, correto? A matéria é longa. Bom, começaremos então. Bens considerados em si mesmos. Bens corpóreos ou incorpóreos. Bens corpóreos, materiais ou tangíveis, são aqueles bens que possuem existência física, podendo ser tocados como uma mesa, por exemplo, como um carro, um navio, uma casa, entre outros. Bens incorpóreos, imateriais ou intangíveis são os bens abstratos que não possuem existência física, como os direitos autorais, direito à vida, à saúde, ao crédito, entre outros. Bens móveis ou imóveis. Bens móveis, são bens suscetíveis de movimento próprio, de remoção por força alheia, sem que tal movimento ou remoção altere sua substância essencial ou sua destinação econômico-social. Podemos classificar os bens móveis em 4 grupos, a saber, primeiro grupo, bens semoventes. Bens semoventes, são aqueles bens que têm movimento próprio, sendo, na verdade, espécie de bens móveis. São os animais selvagens ou domésticos, como os cães, os gatos, o tucano, a galinha, o camelo, entre outros.
Bens móveis por natureza. São aqueles bens que são móveis por sua própria natureza, pessoal. Como, por exemplo, um sofá, um carro, uma joia preciosa, entre outros. Bens móveis por força de lei. Alguns bens, turma, por exemplo, como a eletricidade ou os direitos autorais, é impossível, por sua natureza, determinar aí se seriam móveis ou imóveis. Cabe então à lei dizer. A título exemplificativo, os bens imóveis não são passíveis de furto e alguns negócios que lhe digam respeito devem ser realizados no cartório de notas de forma pública, como a compra e venda. Correto? Ora, como imaginar, por exemplo, a eletricidade não ser um bem passível de furto? Quem de vocês nunca ouviu falar do famoso gato, conhecido por todos nós, né? Ou se para recebermos, por exemplo, a energia elétrica em nossas casas, fosse necessário um contrato celebrado em cartório de notas que, com todas as formalidades da venda aí de um bem imóvel. Realmente andou certo aí o legislador ao qualificar a eletricidade como bem móvel. São também móveis por força legal, turma, os direitos reais sobre os bens móveis, como o penhor e as correspondentes ações que protejam esses direitos. Os direitos pessoais de caráter patrimonial também, incluindo os de crédito, chamados obrigacionais, isto é, os direitos que o credor tenha contra o devedor. Por fim, temos os bens móveis por antecipação. Turma, bens móveis por antecipação são bens que eram imóveis, mas que foram mobilizados por uma atividade humana. Por exemplo, a madeira de árvores ainda plantada, o material de demolição de uma casa ainda em pé são dois grandes exemplos. Na verdade, tanto uma quanto outra são, por sua natureza, bens imóveis, mas somente enquanto estiverem presas ao solo. Em outras palavras, tanto as árvores quanto as edificações podem ser mobilizadas a qualquer momento. Então, olha só, se eu vendo uma mata de eucaliptos ou material de demolição de uma casa, logicamente eu não estou vendendo o terreno no qual esteja plantada a mata ou construída a casa, correto? Bom, tanto isso é verdade que essa venda se processará de forma que a lei admite para a venda de bens móveis, ou seja, sem quaisquer formalidades. A venda poderá ser até mesmo verbal, correto? Daí dizemos que estes bens são móveis por antecipação, isto é, para efeitos daquele contrato especificamente, tanto a madeira das árvores quanto o material de demolição da casa são considerados móveis, correto? Bom, atenção, turma, prestem bastante atenção. Existem dois bens móveis que costumam ser considerados imóveis pelos mais desavisados. São os navios e suas derivações, barcos, iates, lanchas, ok? E as aeronaves diversas. São bens móveis, claro. Aliás, mais móveis não poderia ser, né? Ocorre que são tratados em dois momentos como se fossem imóveis. Olha que interessante. No primeiro momento, devem ser registrados em órgão próprio. E num segundo, podem ser hipotecados. Ora, parem para pensar, o registro e a hipoteca em nosso sistema jurídico são institutos típicos de bens imóveis, daí a confusão. Lembrando então, apesar das formalidades de como são tratados, típicas de bens imóveis continuam sendo móveis. Cuidado com pegadinha, correto? Bens imóveis, turma, são aqueles que não podem ser removidos sem que sua essência se destrua, correto? Existem 4 categorias de imóveis, a saber. Primeira, bens imóveis por natureza. São aqueles formados pelo solo e tudo que incorporar de forma natural, compreendendo as árvores, os frutos pendentes, o espaço aéreo e o subsolo. Agora, tudo que for incorporado no bem imóvel por natureza será classificado como imóvel por acessão, correto? Vamos lá. Bens imóveis por acessão física.
é tudo aquilo que o homem incorpora permanentemente ao solo, não podendo removê-lo sem a sua destruição física ou deterioração, como as plantações, os edifícios, as casas, um parque de diversões com áreas tematizadas, entre outros. Temos também os bens imóveis por acessão intelectual, que é tudo aquilo que se mantém intencionalmente no imóvel para sua exploração, aformoseamento ou comodidade. São os bens móveis que foram imobilizados pelo proprietário, constituindo uma ficção jurídica. Esses bens só são considerados imóveis enquanto ligados ao imóvel. Dessa forma, olha que interessante, uma máquina agrícola que é um bem móvel, enquanto estiver sendo usada pelo fazendeiro na exploração da fazenda, é considerada imóvel, correto? Mas no momento em que ele a venda, será considerada o quê? Claro, turma, bem móvel. As consequências práticas são importantes, pois não se exigirá para a venda de um imóvel por acessão intelectual escritura pública ou autorização do cônjuge, como normalmente ocorre com os bens imóveis em geral, correto? Bom, dando continuidade, a categoria dos bens imóveis por acessão intelectual, turma, prevista no Código 1916, ela foi retirada no Código Civil de 2002, que substituiu pela categoria das pertenças, que trataremos dela num próximo vídeo, correto? O fato de os imóveis por acessão intelectual terem perdido seu lugar no Diploma Civil de 2002 não significa em absoluto que tenham sido banidos da dogmática, eis porque ainda nos referimos aí a eles, correto? Bom, quarto, turma, são os bens imóveis por força de lei. São aqueles que, por sua natureza, não se podem classificar como móveis ou imóveis. Nessa categoria se incluem os direitos reais sobre imóveis, como a hipoteca, e as ações que os asseguram, além do direito à sucessão aberta. Vale dizer que a herança será considerada imóvel, ainda que constituída apenas de bens móveis. A lei considera ainda imóveis as edificações que forem separadas do solo com a finalidade de serem levadas para outro local, desde que conservem a sua unidade. Correto? Turma, outra classificação de bens considerados em si mesmos é bens fungíveis e bens infungíveis. O que são bens fungíveis? São bens que podem ser substituídos por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. Em regra, cuidado pessoal, em regra, os bens móveis são em sua maioria bens fungíveis. Exemplo, alimentos em geral, dinheiro, uma cadeira, um skate, correto? Você consegue trocar, por outro igual. São bens infungíveis aqueles que não podem ser substituídos por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. Como, por exemplo, vamos lá, um cavalo corredor, uma obra de arte, uma joia de família, uma casa, entre outros. Existe uma regra em que se afirma que os bens imóveis são personalizados, eis que possuem registro, daí serem bens infungíveis, e que os bens móveis são, na sua maior parte das vezes, bens fungíveis. Turma, olha só, em partes a afirmação tem razão. Entretanto, não poderá ser uma regra absoluta, correto? Vejamos. Pensem comigo num quadro, pintado aí por um badalado pintor famoso, como esse aqui. Famoso, Todo mundo conhece. Dada a raridade e exclusividade do quadro, o bem se torna infungível, considerando a inviabilidade de substituí-lo por outro. O quadro pintado pelo artista plástico badalado, famoso, tem características peculiares que a distingue dos demais, não podendo ser substituído por outro. Assim, o quadro decorativo, o quadro artístico, neste caso, é um bem móvel e infungível. Agora veja, o Leroy Merlin, que vende 10 mil peças de um mesmo quadro decorativo, neste caso não há falar em infungibilidade do bem.
Aqui o quadro é um bem fungível, podendo ser trocado por outro sem maiores problemas, correto? Assim, o quadro decorativo vendido no Leroy Merlin é um bem móvel e fungível, correto? Viu a diferença? Bom, cuidado, turma. Momento cuidado da aula novamente. Veículos automotores, apesar de serem bem móveis, poderia se pensar que é bem fungível, né? Afinal, pensem comigo. Um Fiat Palio branco poderia ser substituído por outro Fiat Palio branco, preenchendo os requisitos e ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. Turma, cuidado. Contudo, os veículos automotores são bens infungíveis, dado ao fato de que os automóveis são individualizados pelos números de chassi, carroceria e motor, entre outros, viu? O que tornam únicos e insuscetíveis de substituição. É bem infungível porque possui documentação específica, aliás, muito específica. A simples troca não é possível, principalmente pelo número do chassi. Assim que você adquire, por exemplo, um carro, chassi XXX, o contrato é feito especificamente com aquele chassi. Outro carro exatamente igual, 0 km, mesma cor, mesmo modelo, mas de chassi YYY, necessitaria de um contrato diverso. O contrato anterior não substituirá caso ocorra algum problema com o carro do chassi XXX. Não há como manter o contrato com a simples troca. Por isso o carro é um bem infungível, correto? Cuidado com pegadinha em prova. Turma, bens consumíveis e inconsumíveis. O que são bens consumíveis? Vamos lá? São bens consumíveis os bens móveis cujo uso importe a destruição da sua própria substância, bem como aquele destinados à alienação. É o que chamamos de consumibilidade natural ou consumibilidade de fato. A redação do artigo 86 do Código Civil nos ensina que são consumíveis os bens móveis cujo uso importa a destruição imediata da própria substância. Turma, cuidado com essa palavra imediata. O legislador não foi feliz. Afinal, ele tenta demonstrar que o uso importa a destruição do produto. Este uso pode ser imediato ou não. Quando você come, por exemplo, um pedaço de pizza, o consumo é imediato. Ninguém irá refutá-lo. Mas um sabonete, por exemplo, não implica sua destruição imediata pelo uso. Levará alguns dias, pelo menos, para ele acabar. E mesmo assim é tido por um bem consumível, considerando que seu uso, a sua finalidade, importará na destruição da própria substância. Ou seja, o sabonete uma hora vai acabar, né? Em algum momento ele vai sumir, não vai ficar existindo ad eterno. É um bem consumível também, mesmo que seu uso não implique sua destruição imediata. Então cuidado com isso. Turma, outro grande cuidado. A ideia de ser bem consumível pode estar ligada à finalidade da coisa, preste atenção nisso, não somente a uma finalidade física da coisa. Parece confuso, né? Vamos descomplicar? Vamos lá. Uma folha de papel, Chamex, que você compra, tem por finalidade o quê? Ser usada, escrita, impressa. Uma vez que se cumpre o objetivo, cumpre-se a finalidade da coisa, ou seja, o papel neste contexto é bem consumível, apesar de que, do ponto de vista físico da coisa, o papel ele não se destrói. Pensando no papel sem nenhuma finalidade, sem nenhum objetivo, ele é um bem inconsumível. Mas para o objetivo a que ele se propõe, ou seja, escrever, desenhar, imprimir, ele se torna um bem consumível. O fio dental é outro grande exemplo. Pensem, considerando que fisicamente ele não se destrói, mas pensando na finalidade da coisa, ele é um bem consumível, ou seja, você vai usar e ele vai acabar, correto? Bens inconsumíveis são aqueles que proporcionem reiteradas utilizações, permitindo que se retire a sua utilidade sem deterioração ou destruição da substância e os bens. E inalienáveis também. Os bens inalienáveis entram aqui nessa categoria. Vamos a um exemplo? Um carro. Por exemplo, uma moto, uma casa, uma mochila, uma calça jeans, uma joia são exemplos de bens inconsumíveis. Atenção, turma!
Poderemos ter casos em que o bem é consumível do ponto de vista fático ou físico, mas será inconsumível pelo ponto de vista jurídico. Vamos exemplificar? Uma rara garrafa de uísque, clausulada com inalienabilidade por testamento, correto? Bom, bens divisíveis e bens indivisíveis. Turma, bens divisíveis são os bens que possam fracionar em porções distintas, formando cada qual um todo perfeito, sem que tal fracionamento importe alteração de sua substância, diminuição considerável de seu valor ou prejuízo para o uso a que se destinem. Os bens divisíveis geram, em regra, turma, obrigações divisíveis, a qual veremos o direito das obrigações. E olha só, vamos exemplificar para ficar fácil? Pensem num terreno. Olha, temos um terreno, correto? Se o dividirmos ao meio, teremos 2 terrenos, que conservam sua substância e não perdem cada parte seu valor econômico. Exemplo, João possui um terreno de 2.000 metros quadrados, no valor de R$500.000, esse terreno. Mas prefere dividi-lo em 2 frações iguais, de onde venderá cada terreno fracionado por R$250.000, ok? Outro exemplo seria a de um fazendeiro que tenha para venda 300 sacas de café. Poderá fracionar o produto para 3 comerciantes distintos, perfazendo o montante de 100 sacas de café para cada comerciante. Isso sem que importe alteração substancial aí, ou diminuição do valor econômico, concordam? Ou seja, o bem ele é divisível, ele é fácil de ser fracionado. Atenção, momento atenção na aula de novo. Devemos lembrar que os bens naturalmente divisíveis podem se tornar indivisíveis pela vontade contratual das partes, que a gente chama de autonomia privada, ou por imposição legal, resulta da lei. A exemplo, vamos pensar aqui nas pedras de diamantes, que valem uma fortuna, correto? E claro, são bens naturalmente divisíveis, que a pedra se fraciona. Contudo, poderá, turma, ser acordada entre as partes a entrega, por exemplo, de uma grande pedra de diamante, sem fracioná-la, considerando que o comprador tenha somente interesse em obter pedras grandes da joia preciosa. Naquele momento, quando se fecha o contrato estipulando tal regra, um bem que é divisível, fracionado, passa a ser indivisível por força contratual. Neste caso, por força contratual, mas poderia ser por força legal, correto? Bens indivisíveis. Bens indivisíveis são os bens que não podem ser partilhados, pois deixariam de formar um todo perfeito, alterando sua substância ou seu valor econômico. Acarretaria, sim, turma, em desvalorização ou perda de suas qualidades essenciais, correto? Bom, a título exemplificativo, poderíamos pensar no automóvel, que é um bem naturalmente indivisível. Se o dividirmos ao meio, não teremos 2 automóveis com a mesma substância e com a mesma relevância econômica. Aliás, um carro partido no meio, turma, não vai servir de nada, né? Vamos combinar. Bem, é bem óbvio. Outro grande exemplo seria a de uma obra de arte. A mesma coisa, turma. Que sentido teria uma obra de arte fracionada? Deixá-la-ia de formar o todo perfeito, né? Dela perdendo assim sua substância e o seu valor econômico. Não teria o menor sentido, né? Devemos lembrar que a indivisibilidade ela pode decorrer, então, da natureza do bem, da imposição legal ou por vontade das partes, que seria contratual. Turma, olha só, dando continuidade, falaremos agora dos bens singulares ou coletivos. Diferenciação de bens singulares ou coletivos. Bens singulares são bens que, embora reunidos, possam ser considerados em si mesmo, isoladamente, independente dos demais. Então, olha só, poderá ser simples quando as suas partes componentes se encontram ligadas naturalmente, como uma árvore ou até mesmo um cavalo. Poderá ser composto quando a junção de seus componentes decorre do engenho humano, como um avião, por exemplo,
um relógio, um colar precioso, entre outros. Bom, vamos definir agora bens coletivos. Bens coletivos são os bens que se encontram agregados em um todo. Os bens coletivos são constituídos por várias coisas singulares, consideradas em conjunto e formando um todo individualizado. Poderão decorrer de uma união fática ou jurídica, que a gente chama de universalidade de fato ou universalidade de direito. Então, a universalidade de fato é o conjunto de bens singulares, corpóreos, ligados entre si pela vontade humana e que tenham utilização unitária, mesmo que tais bens sejam objeto de relações jurídicas próprias. Poderá ser este conjunto de bens singulares homogêneo, como, por exemplo, os livros que fazem parte de uma biblioteca. Olha que legal. Poderia também citar a frota de carros de uma locadora de veículos, correto? Homogêneo. Nos bens singulares homogêneos, a natureza do bem é a mesma, sendo a regra, tá? Essa é a regra. Ou seja, o conjunto de bens serão homogêneos conforme nosso exemplo já falado, da biblioteca e da frota de carros. Mas cuidado, turma, outro momento importante da aula. Esta regra comporta exceção, como veremos abaixo. Podemos perceber o seguinte: haverá conjunto de bens singulares heterogêneo. Isso mesmo, heterogêneo. É a exceção à regra principal. No conjunto de bens singulares heterogêneos, a natureza dos bens em questão não serão a mesma, como a biblioteca e a frota de carros. Haverá uma coletividade de bens de naturezas diversificadas, correto? Mas o tratamento, turma, isso é que é importante, o tratamento dado àquele conjunto de bens diversos, ele é unitário, ele é único. Vamos ver, observem aqui o exemplo, quer ver? João colocou à venda uma fazenda de porteiras fechadas. Você sabe o que é isso? Turma, para quem não sabe, vender uma fazenda de porteiras fechadas significa que, além do terreno e da construção, também faz parte do negócio jurídico tudo o que a propriedade contém. Olha só, por exemplo, como mobiliário, estoques, maquinário, veículos, plantações, entre outros. Ou seja, o solo é considerado em conjunto com os bens que lhe deem serventia, como utensílios, accessões imobiliárias, edificações e plantações, o próprio gado, os créditos a receber, as dívidas a pagar, entre outros. Tudo isso conjugado, administrado como um todo unitário, com vistas a que a fazenda gere bons frutos, ou seja, heterogêneo, correto? Conjunto de bens heterogêneos. Turma, olha só, e temos a universalidade de direito. Universalidade de direito é o conjunto de bens singulares, corpóreos ou incorpóreos, ligadas a um conjunto de relações de direito e não propriamente as coisas sobre que recaem, correto? Poderíamos citar como exemplo a herança de determinada pessoa, o patrimônio de uma empresa, a massa falida, o espólio, entre outros conceitos de entes não personalizados, já estudado inclusive em aula anterior aqui no canal, correto? Bom, turma, dando continuidade, queria deixar claro que a nossa aula finalmente acabou. Demorou, mas acabou. Ficamos por aqui, a primeira parte acerca dos bens. No próximo vídeo finalizarei o tema abordando os bens reciprocamente considerados, ok? Então falaremos então de bens reciprocamente considerados, bens considerados em relação às pessoas e bens considerados em relação à sua comerciabilidade. Correto? Na próxima aula teremos a continuidade desta aula. Então não se esqueçam de seguir o canal, curte o vídeo, ok? E até o próximo encontro, turma. Até lá!